Isolamento social e desenvolvimento infantil, que é o tema de hoje. Vou botar aqui, ó. Oi, Ana. Tô botando aqui, tô fixando o tema de hoje. Vou dar um tempinho pro pessoal entrar. Oi, Vanessa. Acho que hoje o assunto te interessa também, Vanessa. A gente vai conversar sobre isolamento social e desenvolvimento infantil. Oi, mãe. Mais um assunto aí que tá nas rodas de discussão e de conversas com amigos aí nesse período de quarentena. Como vocês sabem, eu tenho procurado trazer para as lives os assuntos que de alguma forma estão rodeando aí as discussões, né, para que a gente possa refletir, expandir um pouco, conversar. E para a conversa dessa semana eu convidei uma colega, a Ana Luísa Berni, é psicóloga também, ela é educadora parental, ela vai nos contar um pouquinho melhor aí também essa função, essa atividade dela. E ela é mãe do Bernardo e do Caetano. E ela tem um perfil aqui no Instagram, que é a Luminous Educação Parental. Super recomendo que sigam. A Ana traz dicas bem legais de educação, de disciplina positiva, fala sobre algumas questões relacionadas a desenvolvimento infantil também. Então, super recomendo que sigam. E eu vou incluir aqui a Ana já no nosso. Oi, Ana! Oi, e aí? Tudo bom? Tudo Obrigada mais bem? uma vez por aceitar o convite para a gente conversar hoje. Eu que agradeço, um prazer, né, nas redes sociais aí, porque é tanto tempo que a gente não se vê, né? Exato, é uma forma de se reaproximar, né? Exato, coisa boa. A gente acaba se reencontrando por aqui. Sim, coisa É boa, que verdade. bom. Uhum. Ana, me conta, um pouco eu estava fazendo a tua apresentação, mas até, né, para que tu fale melhor. Recentemente tu criou o perfil da Luminous, né? Educação Sim, Parental. Que aliás eu tenho acompanhado, tá muito legal, super bacana, assim, acho que todo o material que tu tem compartilhado e trazido, assim, para discussão é um tema que tá cada vez mais também, enfim, em voga, assim, né, que é a questão da disciplina positiva. uhum. É, como é que surgiu essa Então, nossa Lúcia, na atividade, enfim, como é que... verdade, eu trabalhava já, minha formação, enfim, nos formamos juntas, né? Mas eu logo fui para a clínica e especialização em infância e adolescência também. Na verdade, esse caminho na parentalidade positiva, na disciplina positiva, veio muito através de uma busca pessoal mesmo, assim, né? A partir do nascimento do meu segundo filho, onde lá pelas tantas acho que pelos 4 meses dele, enfim, as coisas começaram a ficar bem mais difíceis com o meu mais Uhum. velho, né? O que estava dentro do esperado, assim, as pessoas me perguntavam, ai, como é que tá sendo? Não, tá tudo do jeito que eu imaginei que ia Normal, ser, né? Com reações e esperado, tal. né? Mas eu estava tendo um puerpério bem difícil, assim, com muitas dificuldades com o Caetano, que é o pequeno, né? Ele tinha uma situação, assim, de saúde que a gente estava investigando e não chegava a nenhum lugar. Ele chorava muito, ele tinha muitas dores, ele não dormia. E eu estava muito esgotada, fisicamente e emocionalmente. E as coisas começaram a ficar mais difíceis, né? Porque, claro, o meu mais velho sentindo toda essa indisponibilidade, ele ia pedindo cada vez mais e cada vez mais torto, e eu conseguindo dar cada vez menos, e a coisa foi embolando, né? Até que eu me dei conta, enfim, muito, né, que eu não podia esperar que ele fizesse nenhuma mudança, que a mudança teria que ser em mim, e fui atrás, e daí foi aí que eu comecei a estudar bem mais, eu já tinha ouvido falar, né, da disciplina positiva, mas fui atrás, fui realmente estudar, me aprofundar, daí fiz certificação, eu fiquei assim muito
muito empolgada na certificação, sabe? As coisas me fizeram muito sentido. Nada era uma grande novidade, mas era trazido de uma forma até mais simples algumas coisas, sabe? Então, eu fiquei muito empolgada. Daí depois eu fiz formação em parentalidade positiva e fiquei assim, nossa, eu quero espalhar essa mensagem, sabe? Eu quero ajudar as pessoas a entenderem as situações por esse viés também, enfim. Então, foi por aí, foi essa trajetória que ocorreu. E o perfil surgiu a partir daí, assim, né? Como sendo um recurso hoje que a gente tem tão fácil, de fácil acesso, né? Bom, para eu alcançar mais pessoas, eu vou criar esse espaço, né? E daí foi assim. E agora tenho esse compromisso de, né, criar conteúdo, de trazer, fazer refletir, trazer reflexões, enfim, para as pessoas de uma forma geral, né? Então foi Legal. por aí. E para quem é mãe de filho pequeno, e eu também sou, né? A gente acaba se Sim. identificando muito também. Aí eu acho que, Uhum. além de tu também, eu vejo que tu também traz muitas coisas do que vai acontecendo Muito. aí, né? E Sim. aí acho essa troca muito interessante também, porque aproxima É. bastante as pessoas, né? Porque é um É, processo que tu tá o tempo inteiro se pensando também, né? Por isso eu não tenho, eu fiquei um pouco assim, será que eu escrevo de mim? Não. Tem toda uma questão que a gente tem, né, de preservar um pouco a nossa imagem na clínica e tal. Eu disse, mas é que eu não tinha como, sabe? Eu tinha que trazer, porque eu tô o tempo inteiro pensando, eu tô o tempo inteiro não é analisando, mas é me colocando e refletindo sobre as situações que claro. acontecem aqui, né? Então é uma das formas também, né, de poder, enfim, estar com as pessoas aí do outro lado Eu acho que também. também aproxima as pessoas, né? Acho que isso é É, interessante. E exato. como mães aí, então, ou famílias com filhos pequenos vivendo essa situação do isolamento, eu até comentei no meu post, esse tem sido aqui, não sei se aí, acho que provavelmente também, né? Uhum, Uma questão muito conversada entre pais, mães, enfim, né? Que estão com crianças em casa nesse uhum, momento, né? Que é a questão do desenvolvimento infantil frente a toda essa questão. Acho que em algum momento todos nós tivemos alguma coisa no comportamento das crianças, na conduta, uhum, em cada uma das fases. Acho que também, né, é diferente para uma criança de 1 ano, de 2, de 5, de 7, né, claro. que como é que está vivendo isso, como é que entende isso também. Uhum, Mas vejo que para alguns pais, o quanto isso também acaba muitas vezes sendo ansiogênico, assim, né? De saber o que fazer, o que esperar, o quanto criar de expectativa, o que não criar de expectativa, o quanto cobrar, o que não cobrar, né? E aí eu disse, bom, acho que é um uhum, tema importante de trazer um pouco para conversa, discussão, reflexão, já que é uma realidade que de repente se impôs, né, para super. todos nós. Já não é tão recente, aí já vamos com praticamente 3 meses nessa É nova realidade. absurdo, né? Certamente muita Quando tu coisa, para né, pra acontece. pensar, meu Deus, né? O que é Muita isso? coisa começou, né, depois acostumou, depois criticou, criou uma Aham, crise de novo, né, porque fica no... E sim. aí eu disse, vou convidar aí, conhecendo, acompanhando o teu trabalho, por Uhum, isso também que veio o convite. legal. É. Eu vou te dizer, já vou até começar te Uhum, trazendo pra gente conversar, vou te dizer que aqui em casa a Isabela faz 1 ano agora, dia 8, né? Então tem uma pequenininha que tá uhum, assim, né? Porque a rotina dela nunca teve tão preservada, né? sim, sim. Eu digo também, o meu filho Ela vai pequeno, ele tá no melhor dos mundos para ele, assim, porque ele tá com a gente o tempo inteiro, tá, para ele tá né? maravilhoso. Todos os sonos do dia dela estão bem preservados, as horas de comer, Uhum, as horas de brincar, o pai e a mãe junto o tempo todo. exato. E o Caio, que faz 4 em julho, ele já Uhum, estava frequentando pré-escola e tudo mais, então ele teve uma mudança mais drástica na uhum, rotina dele. E no final do ano passado, eu desfraudei o Caio. O Caio, ele foi ali naquele feriado de Natal e Ano Novo, foi quando a gente fez o desfraude completo dele, assim. Ele já vinha, mas ainda dava umas escapadas, ainda dava um pouco de fralda, nananã. E foi super bem, sabe? Foi super bem, até me surpreendeu. E aí entrou janeiro, fevereiro super bem. Quando entrou o isolamento, quando entrou a quarentena e parou a escola, tarará, logo nos primeiros 15 dias começou a dar os acidentes, né? voltou.
Começou a voltar, eu disse, né? E aí começa essa coisa, vai começar as regressões. E aí a gente começa a falar com uma e outra. E aí a gente vai vendo pequenos comportamentos em cada idade, né? Em função também das próprias, enfim, fases do desenvolvimento da criança. Assim como tiveram amigas que compartilharam comigo, já com crianças ali entre 1 ano e meio e 2, essa coisa da criança começar a sentir medo de pessoas quando sai na rua, eventualmente nas saídas começaram a ter, de já ainda ficar ainda mais introspectivas, né? Porque é justamente uma fase que a criança às vezes começa já a estranhar, e aí o estranhamento fica ainda mais acentuado, né? Tu chegou a ter alguma experiência aí com os pequenos nesse sentido? O pequeno, assim, a nossa experiência, Lúcia, a gente estava em isolamento, assim, absolutamente rígido há quase 70 dias, enfim, né? Faz alguns fins de semana a gente começou a ver a minha sogra, que também estava em isolamento muito rígido. Então, eu digo que o meu pequeno, ele estava no melhor dos mundos, porque também ele recém tinha adaptado à escola. Ele tinha ido 15 dias na escola só, em fevereiro, e daí a gente viajou e voltou de viagem e já não voltou para a escola, né? E ele tem um perfil mais, eu digo assim, mais grudadinho na gente, sempre foi, sabe? Ele não era de ir com as pessoas, ele já tinha um receio maior, uma insegurança, eu acho mesmo, dele, sabe? Mas ele adaptou na escola, tava legal, tava gostando de ir, e bom, volta tudo, e só nós em casa o tempo inteiro. Então a primeira vez que a gente viu a minha sogra, ele não quis nem saber da avó, assim, né? Porque, assim, ele realmente estranhou, né? Com o meu mais velho, assim, foi o dia mais feliz da vida dele em meio à pandemia ver a avó, né? E pra ela também, foi muito legal, assim, foi bom. E ele não, mas tá, logo depois as coisas retomaram, né? Coitada da avó, né? A avó deve ter morrido. Mas logo as coisas, né, enfim, ele voltou a aceitar bem, enfim, porque eu acho que tem isso, né, a gente tá falando de um assunto das regressões, enfim, e primeiro a gente tem que saber que faz parte, né, que inclusive nesse momento que a gente vive de tanta incerteza, de tanta angústia, de tantas coisas que mudaram tão rápido, é até esperado que a criança vá fazer um movimento para mostrar, opa, eu entendo a regressão assim, né? Eu tenho que voltar para um lugar onde eu tenho mais segurança, onde eu domino mais, onde eu me sinta num controle maior da situação, né? Então a gente entende como uma comunicação isso, né? E é claro que a gente vai avaliar a intensidade, como é que é o sofrimento da criança diante daquela situação, mas é esperado. A gente está vivendo uma situação tão atípica, né? Tão intensa, não tem como, eu acho, não ter alguma repercussão ali direta, né? Então tem isso, bom, vai estranhar quando sair, né? Mas tu perguntou como é que estava sendo aqui, assim, então a gente não saía, a gente só ficava nós, né? E agora, essa semana, que a gente decidiu fazer algumas saídas no bairro, assim, né? Na rua, porque nem isso a gente estava fazendo aqui em Porto Alegre, né? E foi engraçado que o pequenininho, ele tava achando muito legal, ele já pegou esse negócio de usar máscara, então com 1 ano e 8 meses ele tava usando máscara na primeira saída e usou direto, sabe? Ele tá com uma coisa assim de ir percebendo, de ir conhecendo, mas claro, a gente não teve contato direto com ninguém. E eu acho que é muito difícil esse discurso que a gente tá tendo que ter do cuida onde toca, não toca em nada, o tempo inteiro, né, trazendo esse discurso do perigo, né? De que tem um perigo ali. Eu penso muito sobre isso, na repercussão disso, né? Para as crianças. O que vai ficar disso, desse fantasma, desse perigo aí meio não, né? Totalmente. Ainda mais que é uma coisa invisível, né? Exato, e aí totalmente fica ainda invisível. mais difícil para a criança entender que o que é e a isso? fantasia, né? A coisa é a rua, é o externo. Exato. Já com o meu mais velho, não, assim, com o meu mais velho ele tá bem mobilizado, ele tem dias que a gente vê, assim, características que talvez façam parte dele, mas que estão absolutamente
exaltadas agora, então assim, ele tá alguns momentos muito mais intolerante, super desmotivado para as questões da escola, muito desmotivado, tem sido assim uma questão aqui em casa isso, porque ele chega a me dizer, escola não é isso, eu não quero, essa não é a escola que eu quero, e eu tenho que concordar com ele, né, então assim, o que ele teve de regressão que a gente percebeu mais, até te comentei, eu acho outro dia que a gente estava conversando, ele voltou a ver alguns desenhos que ele via quando ele tinha com 3 anos, quando ele estava com 3 anos, né, coisa assim, Patrulha Canina, que ele via com 3 anos, né, agora ele já estava vendo uns desenhos assim que eu nem acho legal, mas ele estava vendo, é Power Ranger, é Pokémon, outra fase, né? Ele vê também esses, mas ele começou a ver esses outros, né? Então isso chamou a atenção. Que movimento é esse de precisar ir para um lugar onde eu controlo, onde eu tenho segurança, onde eu não preciso me haver com demandas extras, porque a gente sabe, os desenhos, as histórias, elas mobilizam coisas dentro da criança, né? Então, assim, o Pokémon, por exemplo, o Power Ranger, mobiliza coisas, tem de violência, de medos, de perigos, uma série de coisas, né? De luta. Bom, ele começou a ver Patrulha Canina, né? Um desenho que mobiliza em outras coisas, em outra intensidade, né? Sim. Então, isso foi o que mais nos chamou a atenção, assim, no movimento dele, né? Ele começou a ter algumas situações de acordar de noite e precisar... Isso já oscilou ao longo desse isolamento também, né? Vários momentos dele estar super bem e daí outros dele voltar a acordar, daí ele vai lá no nosso quarto, pede pra alguém ir com ele, né? Então isso aconteceu. Uma coisa que eu acho que tu comentou e acho super importante a gente destacar é que, na verdade, ao natural, vamos dizer assim, né? Difícil de colocar, mas vamos dizer assim, em condições de temperatura e pressão naturais, as regressões já são movimentos. Parou aqui. Lúcia, deu um... Desculpa, eu aqui. Entrou um alarme. Quando acontece, olha só, quando acontece algum sequestro de criança, eles acionam um alarme público em todos os celulares para avisar carro, coisa assim, em todo o count. Desculpa, gente, entrou um alarme agora que me paralisou. Sim. Mas o que eu estava dizendo quando a gente está em movimento, em situações de temperatura e pressão normais, né? Os movimentos de regressão durante o desenvolvimento infantil já são normais, né? Claro. Eu acho que quando tu diz normais, eles são esperados. Isso. Né? São esperados, vão acontecer. Pais, né? Exato, vão acontecer, né? A criança, quando ela tá para fazer o controle esfincteriano, enfim, talvez ela vai voltar a usar... sei lá, talvez ela já não usava bico, vai ficar mais com vontade de usar o bico. Ela vai precisar fazer esses movimentos, porque é assim, a gente dá 2 passos para frente e daí a gente dá um passinho atrás para ir acomodando junto as coisas, né? Então, sim, faz parte. E numa situação tão atípica quanto a que a gente está vivendo, é impossível a gente pensar que eles não vão demonstrar, porque se a gente pensa em nós, né, os adultos, como a gente está tendo que administrar, que acomodar tantas demandas emocionais para a gente dar conta, e que a gente está super mobilizado, né? Assim, a gente está esgotado, ou mais tenso, menos disponível, talvez, para eles. O nosso estado mudou completamente, só que a gente tem recursos, né? Muito maiores e mais desenvolvidos do que eles para dar conta. A gente consegue colocar tudo em palavras, a gente consegue conversar, a gente consegue ir em busca de ferramentas, de recursos para nos ajudar a dar conta do nosso estado emocional, se ele está mais atrapalhado, enfim, né? Então não tem como isso, a realidade em si, junto com o que eles percebem dos pais, né? De como está esse ambiente, que pode estar bem, as coisas estarem sendo levadas de uma forma
equilibrada dentro de casa, mas não tá igual, tá diferente, né? Então, tem uma repercussão, né? E isso... E tá bem, acho que a grande questão é essa, né? Porque a gente se assusta com os movimentos, eu entendo muito porque a gente já projeta que isso é uma dificuldade, que isso não vai, que isso é um problema, que isso não vai voltar a ficar bem, né? E a gente não olha, talvez, para esses movimentos como, bom, tá bem, faz parte, eu tenho que olhar, eu tenho que estar atenta, eu tenho que acolher, eu tenho que acompanhar, mas que eles não estão definindo que tem um problema, que se instaurou uma situação muito difícil dentro de casa, né? Eu tenho que entender isso como parte de um processo de comunicação mesmo, né? Que está trazendo notícias de como a criança está lidando com aquela situação de maior ansiedade, de maior insegurança, né? Então, eu acho que é por aí que a gente precisa enxergar, né? Porque acho que também vai ter uma própria... O nosso estado emocional também vai acabar sendo um fator de grande influência para isso, né, Ana? Porque a gente também não está alheio ao que está acontecendo, né? As pessoas também, nós adultos também estamos apreensivos, algumas famílias com a sua situação, muitas vezes até econômica, né? As questões de trabalho, não só as questões do vírus. Né? E isso tudo muda a dinâmica familiar, o nosso comportamento, nossas apreensões, a nossa agitação no dia a dia. Isso também acaba provocando esses reflexos no comportamento das crianças. E foi muito repentino, né, Lúcia? Assim, a gente tinha uma rotina e do dia para a noite a gente não tinha mais, e a gente teve que se reestabelecer, né? E os pais, eu vejo assim, a gente tem que lidar, né, com o trabalho em home office, com da conta da casa, que, né, a gente tinha ajuda, não tem mais, né, conta com uma série de coisas. A gente também não está disponível da forma como a gente costumava ficar com eles, talvez, em casa. Eu estou o tempo inteiro com eles, mas eu não estou da forma como eu ficava nos momentos que eu reservava para ficar com eles, né? Então, isso não é necessariamente o corona, mas é o pacote todo que veio junto, né? Com essa tensão, com essa preocupação toda, né? E claro, uma das coisas que eu percebi logo no início, eu estava conversando com uma mãe até, que ela me comentou, acho que eram umas 3 semanas de isolamento, que acho que um dos sintomas que apareceu muito nas crianças é a questão do sono, né? De ter alterado o sono. E eu falava com ela, investigando um pouquinho, assim, como é que estava a rotina em casa, tal. Tinha isso, né? Eles tendo que trabalhar muito. A criança, 6 anos, excessivamente nas telas, né? Assim, muito, porque era o jeito que eles encontraram, né? Para ele entrar na rotina deles, poderem trabalhar, enfim, e tendo acesso a muita informação, porque muito no início, acho que agora as pessoas já estão um pouco desgastadas das informações, estão tentando se proteger muito, assim, muitas pessoas me dizem, eu estou escolhendo ficar alienada para conseguir, sabe, levar a vida adiante, né, mas era lá 3 semanas, então assim, a TV ficava ligada para ouvir as notícias, né, ficava comentando os adultos, olha só, e os números, e olha o que aconteceu e tal. E a criança começou a ficar super ansiosa. Então, assim, ele começou a pedir para dormir com ele, o que ele nunca fazia, né? Começou, então, mas era um processo que, bom, então vamos olhar, né? Isso faz parte, olha só tudo que está acontecendo e primeira coisa, vamos filtrar o que chega nessa criança, né? Porque não é alienar a criança, a gente precisa falar, a gente precisa construir uma narrativa do que está sendo vivido por todo mundo, né? Com as peculiaridades de cada família, enfim. A gente precisa acolher os movimentos que a criança faz, mas a gente precisa filtrar, né? E às vezes a gente acha que a gente está filtrando, mas não, até porque as crianças nos escaneiam, a gente não tem como blindar elas de tudo, né? É um olhar, é uma indisposição, é um dia mais pesado, elas têm um contato muito profundo com o nosso estado emocional, né? Então, elas vão ter acesso a isso e a gente precisa nomear, né?
Isso, Até narrar. o Ricardo estava comentando assim, justamente sobre essa questão de informação, né? Uhum, E acho que essa coisa de também o como informar as crianças, né? uhum. Do que está acontecendo, ou talvez nessa altura as crianças, obviamente maiores, já tenham sido, mas venha muito a questão do até quando, quanto tempo, como vai ficar, como vai ser. Talvez as crianças com mais idade. Para que a Ana teve um probleminha ali de conexão, vamos ver se ela volta. Se não, eu chamo. Voltou. Lúcia, tu tá me ouvindo? Oi. Agora estou te ouvindo, Tá mas me não ouvindo, estou. A Lúcia? tua imagem tá congelada. Voltou. Tá vendo? Tá. Tá. Faltou luz aqui, teve uma queda de luz. Ah, hoje teve de tudo aqui, né? Tá. Não, eu vou te pedir um segundinho só, que o Vai, Bernardo tava ali sozinho na sala, tá? Ele ficou um pouquinho vai, assustado, só um vai lá. pouquinho. Oi, meu amor. Oi. Pessoal, deixa eu aproveitar enquanto a Ana tá atendendo o Bernardo, então. Olha só, meu amor. Se vocês tiverem perguntas, Papai se já vocês voltou? tiverem alguma consideração, comentem aqui com a Eu gente, não ou vou conseguir aproveitem entrar o agora, espaço meu amor, também. tá? Você Como é pode que brincar tá? um Nos pouquinho que falem eu já também volto como é pra que tá ele, aí tá? com os Fecha a porta pequenos aí de pra mim. vocês, em casa, como é que tá sendo, qualquer coisa. Nos perguntem ou nos Olha, comentem também. Faz parte. gente, vida real, não, coitadinho, ele tava ali, o meu marido foi fazer Sim, o pequeno dormir, e ele tava vendo o filminho, né, na sala, sozinho, daí imagina, deu queda de luz, assim, deu 5 segundos que ficou tudo escuro, pobrecinho. mas sim, mas é o Ai, mas tá, suficiente para agora nós. foi. Sim, Estava sim. dizendo para o Mas o que pessoal, que a quem gente tiver tava também falando? comentários, considerações sobre como é que está sendo nas suas casas, mas a gente estava falando sobre as questões de informação, justamente, né? Nessas alturas, talvez as crianças já tenham, especialmente as mais velhas, mas venha muita pergunta do que, do quando, até quando, Uhum. né? E isso tem a ver também com questões de ansiedade, assim. Como é que tu vê, Claro. assim, ó, alguma orientação para os pais, como gerenciar essas Eu, questões de eu, eu informação? acho, eu acho, Lúcia, assim, que não tem uma receita, né? Obviamente. Eu acho que cada família vai encontrar uma forma que faça sentido para comunicar. O que tem que estar posto é que isso não pode ser ignorado, que a gente precisa construir, sim, né? Narrar o que está acontecendo, né? Inclusive, assim, sei lá, situações aqui já teve de do meu filho começar a chorar muito, assim, porque terminou um filme, por exemplo, né? E eu ir lá conversar com ele, assim, e a gente poder chegar a um lugar de que aquilo não era pelo fim do filme, era a saudade que ele estava sentindo, sabe? Tava outro dia lá, tava louco de tédio, não aguentava mais, e daí começou a literalmente subir pelas paredes e as coisas, então, não só o que acontece com o corona, bom, é o corona que a gente tá ali, mas Ih, será que caiu lá a luz não de novo? ficar. Deu certo aí? Voltou? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Lúcia? Deu uma travada, Ana. Não sei se não Ai, caiu. meu Deus, Será que olha. caiu a luz de novo? A internet tá. Não, mas. Talvez com a queda de luz a internet dela tenha ficado instável. Vamos ver se ela volta. Se não, qualquer coisa eu chamo de novo. Agora deu? Acho que deu. Deu? Tá. Talvez, talvez com a queda de luz a internet tenha Mas até até tá bem voltar. conectado aqui, mas enfim, vamos ver. Mas eu estava falando sobre também o cuidado da gente não ficar excessivamente nesse discurso do perigo lá fora, né? Da coisa que é tão perigosa, que pode causar tal. Eu acho que tem que vir uma informação de cuidados, de que a gente está em casa para se proteger, né? Porque tem uma amiga minha que construiu com o filho dela uma ideia de que tem um dodóizinho que tá lá fora, né? E a gente tem que ir, um filho bem pequeno, né?
E a gente ficando em casa, a gente fica mais protegido. Então a gente vai fazer, né, o que for possível para ficar, porque claro que eles questionam, né? O meu mais velho, imagina o teu, deve questionar um monte. A gente sem sair de casa, a gente saiu essa semana, né? A gente estava indo até fim de semana, a gente estava indo para um outro lugar, mas assim, da garagem daqui até a garagem do outro lugar, para só ficar fim de semana num espaço que a gente pudesse pegar sol, correr na grama e tal. E ele no início falava, mas por que a gente não pode sair? Mas eu quero sair. Agora ele nem fala mais, assim, né? A gente parece que ele entrou numa desistência também do que não... no sentido, nem tento mais, ele nem pergunta mais da escola também, quando que vai voltar à escola, né? De tanto que já foi nomeado. Pois é, eu também... isso é legal também, né? Eu acho que, falando assim de dicas que tu pediu para dar para os pais, eu acho que a gente se colocar também, sabe? Do que a gente também está sentindo falta, do que a gente gostaria de estar podendo encontrar, fazer e a gente não consegue, né? Das dúvidas, a gente também está cheio de dúvidas, a gente não tem respostas prontas para dar para eles. A gente tem que dizer, não sei. Exato, né? Quando vai acabar? Não sei, talvez não acabe, talvez a gente tenha que se adaptar, né, de um jeito muito novo às coisas, né? Então, eu acho que o mais importante é essa ideia de que a gente precisa construir esse diálogo do acolhimento, do dando sentido a essas experiências e aos movimentos que aparecem em casa também, né? As próprias regressões, né? Poder nomear isso, né? Daqui a pouco a criança está muito ansiosa, está com medo, tá... Poder nomear isso de alguma forma, poder conversar, acolher, conversar sobre isso, né? E não bater de frente, não exigir que a criança durma assim sozinha no seu quarto, ela enlouquecida de medo, não podendo sair de casa, não tendo para onde escoar, né? Porque assim a escola, espaços de socialização, espaços de troca, são lugares onde a gente vai colocando todas essas nossas cargas emocionais também e vai escoando de alguma forma. Não tem mais. Não tem escoamento nenhum. Tá tudo dentro de casa. Né? Então, isso vai pesando para nós também, né? A gente... Pra gente lidar com essas características que ficam tão mais intensas também pesa mais, né? Do que em momentos de rotina normal, enfim. Acho que uma questão que tu colocou, que talvez seja interessante a gente explorar um pouquinho mais, que é justamente isso, assim. Então, se os processos de regressão, eles já são comuns, né, no desenvolvimento normal, e que talvez nesse momento eles fiquem mais acentuados, ou alguns casos, né, a questão dos pais, como os pais conduzirem, sabe? Ou como receberem, ou como ajustarem esses comportamentos regressivos. Porque talvez para alguns, na ânsia de que isso se torne um problema, como tu disseste, sabe? Acabam forçando daqui a pouco. Não, tu já estava dormindo sozinho, volta lá. Não, tu já estava sem fralda, que eu te comentei que foi uma situação assim. Não, como é que agora tu vai desaprender, né? E aí a gente quer voltar e como tu disseste, acho que bem colocar, essa criança, na verdade, tá voltando para um estágio onde ela se sentia mais segura, e aí daqui a pouco vem também a pressão pela ansiedade ou pelo medo de que aquela criança perca aquele desenvolvimento. Exato, porque eu acho que a gente projeta isso, sabe? A gente já coloca assim algo muito mais grave, possivelmente, do que é, né? E se a gente tem essa lente para enxergar esses movimentos, a gente tolera eles muito mais. Por mais que causem um transtorno no ambiente, né? Por exemplo, uma criança que já dormia super bem, começa a não... causa um transtorno no ambiente, né? Uma criança que, bom, já tinha um controle do xixi e começa a fazer... causa, mas assim, se a gente consegue acolher isso de uma forma entendendo que aquilo é uma comunicação, de que ela está dizendo que ela precisa se sentir mais segura, que ela precisa se sentir mais cuidada, que ela precisa de mais atenção, a gente consegue se emprestar diferente para a criança do que a gente só ficar brigando com aquele fato e entendendo que aquilo é um problema, que daqui a pouco ela está com uma coisa mais séria do que exatamente... Porque, assim, não é um problema a criança expressar com esses movimentos o que ela está passando, né? Mesmo crianças totalmente verbais, elas não têm a total capacidade, né,
de entendimento, de compreensão, cerebralmente para dar conta de tantas demandas ao mesmo tempo. Então elas vão expressar através do corpo, através dos comportamentos, né? Eu acho que a grande questão é essa, né, Lúcia? Que lente os pais vão enxergar isso, né? Tu se propondo a enxergar como um processo, por mais que desacomode e tal, a gente tende a acolher melhor a criança, né? E acolhendo, a gente pode dar algum sentido, a gente pode trazer algumas palavras, a gente pode nomear algumas situações para essa criança, né? Para daqui a pouco as coisas acomodarem um pouco melhor dentro dela. E talvez até dar o tempo para que a criança precise, para que ela... Totalmente. Me veio à mente agora essa questão do estranhamento, né, de pessoas, que foi especialmente com crianças aí de entre 1 ano e meio e 2, que foi com mais de uma mães da minha rede, enfim, dos meus contatos que comentaram isso, né? Porque agora a gente sai na rua e ele tem medo das pessoas, ou demonstra mais receio das pessoas, né? Sabe porque o que... tem, né? Porque tem uma falta de convivência, tem uma falta de tu conhecer. Isso é um fato, né? É um fato, e não tem como isso não repercutir. Então, assim, o que fazer? Eu tendo a pensar que vai ser um processo de reeducação, sabe? Que vai ser um processo de readaptação a muitas situações que a gente já estava acostumado, né? Eu acho que tem uma questão também que se coloca, eu não sei como tá aí, mas é muito impactante. Eu agora comecei, enfim, se a gente começou a sair, como eu estava falando, a gente não enxerga o rosto das pessoas, né? As pessoas estão todas de máscara. Então, isso é algo absolutamente novo. Tu não enxergar para o adulto. Eu fico muito... eu fico muito impactada com essa visão, sabe? De ver as pessoas de máscara, né? Mesmo olhar para eles de máscara. Esses dias eu fui tirar uma foto deles de máscara e disse, sorri. E daí eu disse, eu nem tô vendo se eles estão sorrindo ou não, tá? No máximo, mexe um olhinho aqui, fica mais fechadinho, mas assim, a gente não enxerga isso, né? E isso causa muita ansiedade na criança, porque a criança, com esse movimento de escanear, né, o adulto, claro, os pais muito mais, mas de escanear o que aquele adulto tá demonstrando com aquele olhar, com aquela fala, com aquela expressão, ela vai se acomodando, né? Tá, então aqui, será que eu me sinto mais segura aqui? Será que... Não tem isso, né? Não tenho por onde escanear ninguém. E não sei mais como é que é escanear outros e me relacionar, porque eu não tô tendo essa experiência. Então, eu acho que não é uma coisa... Claro, eu acho que isso nos assusta, né? Nos causa medo, eu acho, de como as coisas vão ser. Mas eu me foco muito em pensar nisso. Vamos ter que nos reeducar de uma forma geral. E as crianças também, né? Teve uma outra semana, a gente estava tendo uma reunião com a turma da escola do meu filho pequeno, e uma mãe falava, assim, muito, muito preocupada, muito entristecida com o fato de que a filha sempre foi muito valorizada, assim, por ser uma criança, isso, ela tem 1 ano e meio, eu acho, 1 e 8, muito dada, sabe? Ela disse assim, ela era conhecida como a RP da escola, assim, chegava, dava oi para todo mundo e tal. E a mãe muito, muito, muito triste, assim, de perceber a filha, ela disse, agora ela parece um bichinho aquado, ela só fica nas nossas pernas, ela não faz nenhum movimento. E sim, né? É estranho, é ruim, eles estão se... lidando com a situação com os recursos que tem, né? Eu não acho que essa menina vai ficar assim para sempre. Eu acho que ela vai passar por um movimento que é de essência dela, ela não vai perder, né? Eu acho que isso que a gente precisa ter muito claro dentro da gente. O que é de essência dos nossos filhos, das nossas crianças, não vão embora. Por isso que a gente precisa, né, Lúcia, ficar muito atento a que forma a gente vai estar dentro de casa com as nossas crianças, né? Porque diante de um contexto de tantas faltas
esses dias eu estava pensando sobre isso, tem faltas que eu não tenho como suprir, entendeu? Eu posso me virar em 600 para estar junto, para tentar estar muito disponível, para atender as necessidades, mas assim, não adianta, eu não vou substituir uma escola, eu não vou substituir as experiências com os amigos, a riqueza que é estar em grupo, especialmente para o meu mais velho, né? Eu não vou substituir isso. E isso vai ter uma marca, isso vai ter uma repercussão e não tem como brigar com isso. Mas o que tem é a possibilidade, eu penso assim, de amenizar, sabe? Eu não vou ter como blindar, não vou ter como preservar absolutamente, mas tem sim como a gente, com a nossa forma de agir, de pensar, de estar junto com as crianças, em família, como a gente pode amenizar algumas situações dessas, de tanto medo, de tanta incerteza. Então, pensando, né, no estado da nossa casa, no equilíbrio que a gente vai lidar, de que forma a gente vai manejar com essas situações que são de explosão, que são de grande dificuldade. Isso coloca o tom, né? O tom de como as coisas estão sendo levadas, porque preservar, blindar, não tem como, né? Isso tá posto aí. Né? Acho muito legal essa tua reflexão, assim, porque é isso, né? Assim, primeiro, acho que é o quanto essa situação nos escrachou a questão da nossa falta de até controle. Onde a gente tem controle sobre as coisas, né? E como pais, eu acho que muitas vezes isso, não sei se em todos, mas em mim foi uma coisa muito forte, assim, parece que a gente aumenta a nossa necessidade de controle das coisas quando a gente tem filhos, né? E esse é essa é uma situação totalmente fora do nosso controle, como tu disseste, assim, isso está posto, está imposto, é onde a gente não pode mexer. Então, onde que a gente pode criar, né, movimentos que amenizem ou que acolham essas situações para então dar ferramentas, para então fortalecer né, sentimentos ou comportamentos nos nossos filhos, para que eles também possam aprender a lidar com isso, porque aí a gente não subestima a capacidade também de adaptação da criança, né? Claro. Que eu acho que como o exemplo que tu trouxe da menina, se tá na essência dela, ela não vai perder, mas com certeza ela tá diante de um cenário. De um desafio, né? De um desafio que para quem tem menos de 2 anos, para nós já é um desafio grande para quem tem menos de 2 anos, e ela tá tendo que se adaptar. Bom, então se ela precisou ficar um pouco mais introspectiva nesse momento, ela vai achar também, ela vai ser capaz de achar o jeito de colocar a extroversão dela nesse novo cenário. Eu acho que a gente é capaz também de se surpreender muitas vezes, né? Com a resposta que as crianças nos dão, assim, até em termos de comportamento e de adaptação. A gente às vezes se surpreende, porque a gente fica tão preocupado em como preservar, que às vezes quando eles são postos numa situação, a gente se surpreende, né, na capacidade deles de se adaptarem também. E claro, a gente está falando aqui, né, Lúcia, de movimentos de regressão, enfim, do desenvolvimento esperados, que, né, fazem parte, assim, aquilo que a gente chama de regressão a serviço do desenvolvimento, né, tu dá um passinho para trás para conseguir dar conta, para acomodar, para dar mais um passinho para frente, enfim. E claro que, como toda situação, precisa ser olhada, acompanhada bem individualmente, né, cada família, porque tem situações que podem estar gerando muito sofrimento, um sofrimento excessivo na criança, na família, na organização da família, e daí as famílias podem buscar ajuda, né, podem buscar uma orientação, podem buscar um acompanhamento para justamente isso que tu tá falando, buscar algum norte, né? Porque a gente fala, é normal, é normal. Sim, é normal. Mas não é porque é normal que a gente não fica mobilizado, que tu não vai dar bola, que tu não vai pensar em como poder agir em determinada situação, né? Mas acho que a gente queria muito trazer a ideia de que faz parte, de que a gente pode tolerar isso dentro da gente também, que isso não marca, não deixa um atestado, né, de que a partir daqui, então, as coisas não funcionaram mais. E vai depender de muitos fatores para as coisas realmente ficarem tão estagnadas assim, né? E uma delas eu acho que tem a ver com isso, com a forma como a família lida também com esses movimentos e como a família está lidando com esse ambiente
que agora é o mundo total da criança e de todos, é o ambiente dentro de casa. Né? Exatamente. Aqui, para compartilhar contigo, acho que a gente tem um fator, como a gente já vive longe da nossa família, né, fisicamente, a gente está aqui em Los Angeles, e Há o quantos nosso anos tu contato, tá aí, Lúcia? a gente veio para cá em 2017, agora em setembro vai Já fazer faz 3 um anos. tempo. Uhum, Então, o Caio, quando a gente veio para cá, o Caio estava com 1 ano e 2 meses, bem pequenininho. Aí a Bela já nasceu aqui. uhum, Então, assim, o nosso contato, o contato virtual já é parte da vida uhum, deles, né? Agora dela uhum. ainda recentemente, mas enfim, Sim. dele, da relação dele com avós, com tios, com primos, é online, é quando a gente vai Uhum, aí ou quando a gente recebe visita. Então, nesse sentido, a gente não experimentou uma estranheza, né? Não foi nada uhum. que tenha rompido com a nossa rotina, né? Sim, sim, Esse afastamento familiar, eu acredito que também tenha sido outro fator, assim, de muita claro. estranheza também Muito. para. Imagina assim, aqui a gente tem, acho que muitas famílias, a maioria tem muito contato, né, com os avós, com Sim, muitas famílias primos. são apoios até super importantes no dia a dia Exato. para crianças, né? Totalmente, né? Os meus filhos passaram o verão na casa dos meus pais, na praia. Eu ia toda terça e vinha para Porto Alegre terça, voltava quinta, mas eles ficaram lá, foi Sim. o jeito que deu, né? Então, é isso, e de uma hora para outra esse rompimento, né? Essa falta, enfim. Então, por isso que as coisas precisam ser muito, muito nomeadas para não ficarem também tão na ordem, no mundo da fantasia, né? Para eles criarem tantas teorias sozinhos, né? E daqui a pouco, porque a criança muito facilmente ela cria teorias sobre as vivências dela, né? Então, daqui a pouco a vovó parou de vir porque, sei lá, não sei, a vovó não gosta mais de mim. Eu fiz alguma coisa para a vovó, para ela não gostar mais de mim, né? Se eu não ligo os pontos para ele, eu dou margem para essa fantasia ir em lugares muito longe e que geram Uhum. mais ansiedade ainda, né? Então, Claro. esse é o contato, né? A minha mãe ali, saudades Acho deles que ali. A minha as mãe. vovós sofrem. A minha mãe tá longe, minha irmã mora aí nos Estados Unidos, né? E o meu E ela tá irmão aqui. também. E eles estão aí, né? Voltariam agora final desse mês, mas né, não vão voltar, Sim, enfim. agora mais ainda. E, mas tem isso, assim, né? Eu acho que é importante também da gente se dar conta de que a gente precisa também estar muito atento a onde que está a cabecinha deles, né? O que eles estão pensando? A gente está dando espaço para conversar, para falar, para ficar atento aos movimentos, esses dos comportamentos, porque a criança, não, mas a minha criança não fala. Tudo bem, ela não fala, mas ela está expressando mais irritabilidade, ela está, né, mais insegura, e a gente pode nomear, né? Trazer palavras mesmo para essa criança tão pequena que não fala. Sim, se tá irritada, se tá Exato. frustrada porque não tá podendo sair, Uhum. ou porque não tá podendo ver os amigos, ou porque tu não teve resistência. Sabe que eu não experimentei aqui com os meus, o Caio. A gente mora num condomínio, então assim, as poucas saídas que a gente faz de casa com as crianças é dentro do condomínio. As saídas que a gente tem que fazer fora, não leva as crianças, até porque aqui tem uma logística de carro, Sim. assim, passear assim pelo bairro. Uhum. E então eu não tive ainda a experiência de ter que colocar a máscara nele, por exemplo. Eu não Uhum. sei como é que seria Foi a muito reação dele. surpreendente essa história da máscara, porque a gente combinou, bom, então a gente vai sair, a gente vai dar uma volta aqui na rua, né, tal. Mas a gente vai ter que ir de máscara, todo aquele cuidado. A gente vai chegar, a gente vai tomar banho, nananã, tudo aquilo. E tá, o mais velho botou, ok. E daí o pequenininho viu a gente botando e ele ficou pedindo, né? Que ele ficava apontando assim, eu quero, eu quero, eu quero. E daí tá, daí a gente botou, mas eu nem tinha nenhuma expectativa de botar nele, né? Sim, Imagina. Só que ele botou e ele ficou o tempo inteiro. Ele nem fez menção de tirar. E daí agora, quando a gente sai, antes da gente botar, ele já tá pedindo. Ele já fez essa associação, sabe? Foi muito interessante que muito rapidamente
ele já criou esse movimento. Para sair dessa porta aqui, eu tenho que estar de máscara. Muito engraçado isso. Foi esse o movimento que ele Às fez, vezes até assim, muito rápido. às vezes até observando mais velho também, os pequenininhos Sim, gostam de fazer igual, né? Então acaba também para exato. eles, É, às vezes teve é uma mais amiga que comentou isso dela, assim, as vantagens de ter irmão, né? Porque é, vai aprendendo com o irmão alguns isso é uma desses coisa interessante, agora tu movimentos. comentou, mas tu sabe que essas pessoas que me comentaram que tiveram mais, que sentiram mais reflexos nessa coisa da socialização com os filhos, são filhos únicos. Uhum, E ambientes onde tenham os irmãos ou mais de uma criança, não sei, né? uhum, Mas não, eu não, de amigas né, e pessoas da convivência que tenham mais de um filho, não comentaram isso. Isso veio uhum. muito da questão das crianças que são filhos Sim. únicos, né? Que são pequenininhos e são únicos. Talvez fique uma falta mais marcada, né? Claro. Das trocas, das vivências, das experiências, mas assim, tu ter irmão, dependendo da idade que é o irmão, não vai dar conta, né, da riqueza que é uma experiência de escola, por Ah, não exemplo, para uma substitui, criança, claro. né? Os meus aqui, eles não brincam juntos. Né? Um tem 1 ano e 8, outro tem 5. Inclusive as brigas aumentaram, porque o pequeno vai lá e quer destruir o brinquedo do Um outro. brinquedo mais velho. Começou assim muito, eu digo assim, uma rudimentar assim, a experiência de ficarem alguns minutos junto, compartilhando algum brinquedo. O pequeno fica, assim, muito encantado com o que o grande faz, assim, né? Então quer imitar os barulhos, quer pegar os mesmos brinquedos e fazer, mas não tem essa substituição, ela não existe, né? Então Não, existe. essa marca tá aí, né? Isso é o que mais me preocupa, assim, quando eu penso, né, Lúcia, de repercussão, é isso, assim, essa falta de socialização, né, essa falta de contato, de experiências tão enriquecedoras que eles passam em tantos outros ambientes, né, e o ambiente familiar, a tensão, essa indisponibilidade, né, porque a gente está falando, eles podem ficar ansiosos com corona, com essa Uhum. falta da escola, mas tem algo que também está muito presente, que é pai, mãe, sei lá, a As constituição que a pessoas que estão família convivendo, tiver, né? né, os adultos, estão em casa, mas não estão do jeito que eu gostaria que eles estivessem, né? Disponíveis, atentos, não estão, porque a gente está tendo que dar conta de tantas demandas. Então, isso por si só, corona ou não corona, se a gente tivesse, né, bom, estamos em casa agora, sei lá eu por qual razão, e isso teria já essa marca, tu entende? Dessa Uhum. indisponibilidade, às vezes eu me vejo assim, às vezes sinto assim uma irritação, sabe? Ai, que saco, eu não quero mais brincar, eu quero ter tempo para fazer minhas coisas, Cansei. eu quero, sabe, tô cansada, chega, deitada, aí tu precisa respirar. E claro, a gente, né, adulto, sabe, tá, e o que a gente vai fazer? O que vai fazer eu me sentir melhor? Sei lá, eu vou ouvir uma música, eu vou tomar um banho, eu vou pedir pro meu marido, pelo amor de Deus, assume 10 minutos aqui para eu fazer qualquer coisa, deixa eu me recuperar, né? Porque tá pesado, tá muito pesado, né? E acho que pesa mais ainda para nós adultos essa indefinição que a gente não tem, né? Se me dissesse, não, tu vai ficar 6 meses assim, bom, eu vou, eu vou me organizar nesses 6 meses de Sim, alguma a gente forma, tem um mas tempo, não, né? não tenho nem, né? E essa imprevisibilidade é algo que marca muito para os adultos e para as crianças também, né? Então a gente está falando de ansiedade, de tensão, manter minimamente alguma rotina nesse sentido é super importante para crianças pequenas que tu falou, né, a tua filha está dormindo todos os sonos, porque claro, não pega nenhum passeio, né? Mas assim, para os mais velhos também, porque Também. traz alguma experiência, algum tom de previsão, de controle, de saber, diante de tantas coisas que estão tão distantes, né, desses aspectos tão importantes da gente sentir, para a gente se organizar, né, emocionalmente, assim. Então, acho que é importante também isso. Super, acho que super importante, assim, até eu tava controlando aqui o tempo, porque o Instagram, Já ele estamos nos na hora? corta, Ele ele nos corta. limita.
A gente já tá Mas grávida. acho que para fechar, acho que essa mensagem ela fica super. Acho que é super importante, assim, né, Ana? Porque a gente, justamente, o nosso foco aqui era falar dessa questão das regressões e que a gente conversou sobre o que. Bom, são coisas que a gente, no ambiente externo, que hoje a gente não tem controle, né? Que nos impôs, que esses movimentos são movimentos que naturais, esperados, né? E que a gente tem que observar, e que talvez a criança esteja buscando, exatamente buscando, então, o lugar de conforto, o lugar de segurança dela. Pode ser isso. Acho que sim, ficar atento. Acho que sim, como tu bem colocasse, buscar ajuda, buscar orientação, se tiver numa situação que seja muito se sentir que cada um sabe, ninguém conhece melhor o seu filho do que pai e mãe. Com certeza. Isso pode ser esperado, mas eu conheço meu filho, talvez isso esteja além do esperado. Então é hora de realmente procurar ajuda. E além do que a família tá podendo dar conta naquele momento também, né? Não, ficou demais, não sei o que fazer, tô perdida. Bom, né? Não tem porquê então não. É hora de realmente buscar uma orientação. E a questão, acho que muito importante, que tu enfatizou muito bem, é o fortalecimento do nosso ambiente em casa. Né? Que eu acho que é o principal recurso onde a criança vai se sentir acolhida, onde vai sentir, então, as suas necessidades atendidas para dar conta disso que tá acontecendo. E acho que é o ambiente onde a gente tem que conseguir, de alguma forma, atender ou estar atentos. Exato. Ana, muito obrigada pela tua disponibilidade. Sei que aí já é tarde, né? Para mim agora que vão ser 6 horas. Sim. A gente está com bastante diferença de horário. Agradeço muito a tua disponibilidade, agradeço todos que estiveram aqui nos assistindo e acompanhando a nossa conversa também. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade também, Lúcia, de pensar, enfim, refletir sobre assuntos que estão aí, né, não só no nosso cotidiano, como, enfim, na minha vida profissional. Então, isso tá o tempo inteiro tendo que pensar, mesmo que a gente não saiba onde vai dar tudo isso. A gente não tenha todas as porque respostas, não tem como. Realmente não tem. Eu acho que a única certeza é que, assim, a gente não sai ileso de uma situação assim, sabe? Agora, que tipo de repercussão, o tamanho da repercussão, a gente não sabe, a gente vai ver depois, né? Mas que a gente possa cuidar agora do que a gente está vivendo agora. Né? Então, muito obrigada. Mais o presente também. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade. Que tenha um final de tarde, um bom início de semana, que corra tudo bem. Tá. Tu vai deixar gravadinho ou não? Vai ficar salvo no IGTV. E eu tenho colocado toda semana também lá no meu canal do YouTube. Aí eu te passo o link também. Tá bom? Então tá. Então me deixa marcadinho ali para eu ter acesso também. Com certeza. Um beijo, então. Beijo a todos, Ana. Obrigada. Tchau. Gente, obrigada mais uma vez pela presença de todos. Para quem está chegando agora, a gente está terminando a live de hoje que eu fiz com a Ana Luísa Berni, que a gente falou sobre isolamento social e desenvolvimento infantil. Então, o material vai ficar salvo no IGTV aqui no Instagram e eu vou disponibilizar ele também lá no YouTube para quem não conseguiu assistir todo, quiser pegar do início, ou mesmo para quem queira compartilhar aí com seus contatos. Um abraço a todos, bom início de semana. Beijos!